Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, me chego diante de Ti nesta manhã, pedindo, Senhor, aquela ajuda de sempre para realizar mais esse trabalho, falar dos ensinamentos que o Teu Filho amado deixou para Teu povo aqui na terra. Nós queremos, Senhor, falar deste assunto nesta manhã, em uma forma de meditação, em uma forma de aprendizado, para nos fortalecer, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Venha para alimentar a alma, todos os que estão para morrer. Só Jesus tem o alimento certo que vai te fortalecer. É o pão que desceu do céu, que muitos puderam ver. Este pão fortalece a minha vida, também vai fortalecer você. Os judeus não entenderam quando ele veio para oferecer. E hoje tem muitos que o rejeitam, não conseguem entender esta proposta da graça para nossas almas não morrer, para ingressarmos na eternidade e eternamente viver. Jesus Cristo reuniu os discípulos e fez todos saber, para ser participante do reino, a sua carne teria de comer, e também da mesma forma o seu sangue teria de beber. Este é o esclarecimento, como ele vive em mim e em você. Jesus Cristo reuniu os discípulos e fez todos saber,
para ser participante do reino, a sua carne teria de comer, e também, da mesma forma, o seu sangue teria de beber. Este é o esclarecimento, como ele vive em mim e em você. Então vamos dar início fazendo a leitura no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, do verso... Evangelho de João, do verso 47 ao 59, que diz o seguinte: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Texto que, pela nossa razão, nós não entenderíamos, assim como os judeus também não conseguiram
entender. E é algo de grande relevância nas nossas vidas espirituais, porque quando nós conseguirmos compreender esta mensagem, nós vamos passar a entender vários sentidos das nossas vidas espirituais, para que é tão importante. Então, uma passagem, o próprio Filho de Deus ensinando ali naquela sinagoga, ensinando ali no meio daquele povo, daquela região de Israel, e ele começa a propor ali uma parábola que aqueles povos, os supostos religiosos da época não conseguiram entender. Por quê? Porque não era para entender mesmo, porque eles eram aquele povo convencido, ser os mais corretos da face da terra, mas era igualzinho muitos que existem hoje, que estão ali em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de uma religião, simplesmente para levar vantagem. Não estão dando a mínima para o reino dos céus. Eles estão aqui presos naquilo que é terreno. Eles não conseguem aguçar a visão para a eternidade. E como neste primeiro verso que nós lemos, que foi o 47, que diz assim: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Então é uma proposta que homem natural desta terra nenhum poderia e nem pode fazer até hoje. Porque o único que teve a incumbência de realizar este convite foi o Filho de Deus. E é simples compreender, porque quando Deus olha do céu e não vê um justo sequer, como está lá em Romanos, então, pelo grande amor do nosso Pai, Criador dos céus e da terra, ele fala assim: olha, como não tem ninguém, nesse contexto, eu até entendo por que naquele último momento que Deus fazendo aquela prova com Abraão, ele não deixou que o seu filho fosse sacrificado, Isaque, porque o sangue dele não seria propício para expiar pecado de ninguém. Então, qual a atitude de Deus, né, pelo grande amor que ele tem para com as nossas vidas? Ele envia dos céus o teu Filho amado, o teu unigênito, para pagar esta dívida tão alta pelas nossas almas. E ele chega aqui e faz logo esta proposta, verdadeiramente, na verdade. Então ele já diz ali todo o início, a compra do passaporte para a eternidade é crer. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem vida eterna. Então, ali já é o passaporte selado para a eternidade. Mas ele continua dizendo: como se compraria esse passaporte? Eu sou o pão da vida. Nós sabemos que o corpo carnal, ele necessita de estar se apossando do pão cotidiano todos os dias. Assim, da mesma forma, é a nossa alma, porque quando nós falamos em alma, todo mundo fala, mas muitos não entendem o que é uma alma.
A alma, ela é o sinônimo de vida. Quando falamos, minha vida é minha alma, é a mesma coisa, não tem o que acrescentar e nem que tirar nada. A vida e alma é sinônimo. E ele fala que para o alimento da alma, que não é o alimento da carne, é o alimento da alma, da vida, desse assopro que Deus deu nas narinas do homem, deu esse fôlego de vida, somado com a consciência, com o pensamento, o querer de cada um. E no verso 49 diz o seguinte: vossos pais, então ele dá ali um comparativo para que o homem compreendesse. Ele fala assim, olha, porque vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Porque esse pão cotidiano que nós comemos todo dia apenas para mantermos este período transitório que estamos passando aqui. Porque existe duas eternidades. Alguém poderia até se espantar quando falo nessas duas eternidades, simplesmente porque este assopro, este querer, esta consciência humana, ela não morre. E por que eu estou falando duas eternidades? Porque existe a eternidade em gozo, porque é vida, esta é a verdadeira vida que o homem deve almejar, que é a eternidade ao lado do Criador. Assim como o homem foi criado ali no Éden, que é o terceiro céu, que o próprio apóstolo Paulo ele foi arrebatado e ali ele confessa com seus lábios que ele viu coisas inefáveis que teus lábios humanos não conseguiriam expressar. E logo a seguir ele fala que esse terceiro céu era o Éden. Exatamente porque Deus criou o homem para a eternidade. E na desobediência, ali quando desobedece, ele peca, através do pecado ele herda a morte. Mas não é apenas esta morte física que o homem tanto teme, não. É a morte eterna, é a segunda morte. O próprio Filho de Deus, ele fala a respeito desse assunto. E ele aqui faz o convite para vida eterna. Logo no primeiro versículo que nós lemos, ele fala da eternidade. Este pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Como assim? Nós podemos entender isto, que é aquele que come, porque ele está alimentando a alma de um nutriente que não vai morrer. E ainda voltando mais um pouquinho atrás, concluindo o assunto das duas eternidades, porque existe a eternidade de gozo eterno, alegria ao lado do nosso Criador, e aquele que não conseguiu que Jesus justificasse a tua vida, ele vai ter uma eternidade mais em sofrimento, que é a segunda morte. E agora vindo para o verso 50, que diz assim: este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Porque quando nós temos esta fonte de vida enxertando a nossa vida, nós alcançamos de novo a eternidade a qual fomos criados. E o Filho de Deus, ele veio mostrar isto para o homem. E é algo tão difícil do homem entender, porque ele acostumou com esse sistema pecaminoso, gosta desse sistema,
E ele, quando há esta proposta de eternidade, aí vai pensar iguais os judeus. Ele fala assim, olha, como esse camarada aí pode oferecer a sua carne para a gente comer? Não sou canibal nem nada, mas não é isto. É um alimento totalmente espiritual que, mesmo com toda a sabedoria que alcançamos neste mundo, nós não vamos conseguir entender corretamente como é. Nós só vamos descobrir todos os segredos quando formos transformados, como diz ali no arrebatamento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos vidas transformadas em vidas de luz. Quer dizer, vamos passar deste sistema carnal para um sistema totalmente espiritual. Agora vamos para o 51, que ainda continua falando deste pão, que diz assim, eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Então vamos parando aqui no meio deste versículo. Mais uma vez ele confirma, quando nós temos este nutriente totalmente espiritual, que é este pão que desce do céu, nós passamos de novo a viver no plano que fomos criados, para o plano eterno. Aquilo que o homem tanto teme, que é a morte, mas esta morte que nós falamos aqui não é esta que o homem conhece, é aquela que vai, quando ele for descer, seu corpo descer o pó, como está na palavra, o corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus e a alma segue-se o juízo. Se ele foi justificado, vamos viver à direita, que fala exatamente da alegria, do gozo, vida eterna. Se não foi justificado, se ele não creu, como está lá no primeiro versículo que nós lemos, ele vai entrar numa eternidade, mas é uma eternidade de sofrimento. Isto eu creio que está explicado de uma maneira bem clara, simples, para todos nós entender. Então viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, quando nós encerramos este verso 51, que diz que esse pão é a carne que ele deu para a vida do mundo, eu entendo como um convite a todos. Ele não está fazendo acepção de pessoas nenhuma, todos podem aceitar claramente, é o que eu entendo, que eu tenho conseguido entender neste verso 51. Mas nós temos que saber outro detalhe, também existe vários outros mundos. Vamos dar alguns exemplos. Existe o mundo dos ricos, existe o mundo dos pobres, existe o mundo do pecado, que é que o homem se deleita em cima, e também existe o mundo dos que crerem, do mundo dos salvos, daqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Então, existe aí alguns detalhes para que nós possamos estarmos meditando e com grande cuidado para não estarmos errando. Por que é bom nós nos aprofundarmos nos ensinamentos, quer dizer, na doutrina do Filho de Deus, na doutrina dos apóstolos, porque são verdades que
que ele deixou para que nós nos informasse e não fôssemos enganados, assim como o homem lá no Éden teve o seu teve ali o seu teste para tomar, para passar. O homem de hoje também tem o seu teste. Assim como tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no Éden, hoje existe a liberdade para o homem, ou ele escolhe o pecado, ou escolhe se arrepender e entrar nesta vida eterna, nesse gozo eterno. Então, são detalhes interessantes que nós precisamos. Em qual mundo que nós vamos querer estar? Porque o próprio Jesus, ele disse que aonde está o tesouro, também está o coração. E nós estamos juntando o tesouro na terra ou o tesouro no céu? É algo para meditarmos com muita atenção. Verso 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? É aquilo que nós falamos aqui, até num tom meio sarcástico, de brincadeira. Aqui o pensamento é só: a gente não come carne de gente, a gente não come carne humana. Mas eles não estavam entendendo que Jesus ali estava falando que ele veio para se oferecer para nos redimir. A sua carne seria dilacerada por culpa dos nossos pecados. Ele estava claramente falando isto para aqueles judeus e eles não conseguiram entender. E hoje, pela atrocidade que foi, nós na nossa razão humana, no nosso entendimento humano também, nós vemos ali uma grande injustiça, mas foi a maneira que o Criador, nosso Pai, ele ele propôs para a nossa redenção. 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do sangue não terei vida em vós mesmos. Quer dizer, aqui é o teste. Nós estamos nos alimentando, a nossa alma, da palavra. Deus é a palavra. E cada vez que nós introduzimos isso no nosso ser, nos nossos corações, no nosso pensamento, nós estamos nos alimentando do único alimento que alimenta a alma, que é este pão que desceu do céu. E nós temos já, aqui nesta vida, nós já podemos, pela fé, porque está lá o primeiro versículo, recomenda para crer, ali é o pagamento do passaporte para a vida eterna. E quando nós cremos, nós estamos adquirindo este passaporte. E nós estamos comendo a carne. E o sangue aqui, ele fala exatamente da redenção, da expiação. Porque lá na lei, por que era aquela matança de cordeiro, de animais? E o sangue era para expiação, era apontando para o sangue do único cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Aí no verso 54, ele dá ali todo o entendimento disso, que diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, mesmo quando, por isso que Paulo disse que morrer era ganho,
Porque se nós descermos à sepultura hoje, com esse passaporte comprado, Jesus está em nós. Quer dizer, nós só vamos ali para um repouso, esperar o grande dia do julgamento então ele vai nos ressuscitar em um corpo glorificado. Não é esse corpo que necessita de banho todo dia, necessita de arroz e feijão todos os dias. É um corpo que não tem estas necessidades que temos hoje. E o verso 55, ele diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E o 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então aqui nós, no 56, nós descobrimos como ele dá-nos o entendimento como ter Cristo em nossas vidas, como viver para Cristo ou viver em Cristo. Este verso 56, ele explica isto, porque quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, vai ser uma unidade, mesmo ainda nesta vida aqui. Por isso nós afirmamos que nós já vivemos a eternidade. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Quer dizer, Jesus aqui está dizendo: olha, eu vim aqui cumprindo tudo aquilo que o Pai me enviou para realizar. Então ele está testificando isto, e ali os judeus não conseguiam entender porque o coração dele, a sua visão espiritual está apenas nessas coisas terrenas, não está posto na eternidade. Assim que de mim se alimenta, não. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Então hoje nós somos alimentados deste pão espiritual, que é o próprio Filho de Deus. Então nós temos um propósito de estar divulgando este evangelho, porque foi esse evangelho do reino, porque foi uma ordenança de Jesus quando esteve aqui. E o 58 diz: e este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais. Então ele explica ali que os pais deles comeram maná, não era o pão vivo que desceu do céu. Aquele pão que eles estavam recolhendo diariamente era para um alimento apenas carnal, é algo transitório que não dá vida eterna. Da mesma forma, o pão cotidiano que nós comemos hoje, ele só vai nos alimentar para algumas horas, não é para uma eternidade. E quem comer, que comeram o maná, morreram. Exatamente o que nós acabamos de falar. E quem comer este pão viverá para sempre. Então, quando nós aceitamos esta proposta da graça, nós já estamos dando um passo muito além daquilo que podemos imaginar, porque nós estamos sendo ingressados novamente na eternidade. É ali aquele resgate que ele veio fazer, que seria hoje o papel daquilo que nós conhecemos como igreja. E eles mudaram o foco, eles não estão olhando para a eternidade, eles estão olhando para a sua carteira. Por isso que está esta coisa horrível. Hoje, sinceramente, eu não tenho coragem de indicar. É algo que eu faço com prazer, é falar deste evangelho, mas eu não tenho coragem de indicar esta
ou aquela denominação para alguém congregar. Aí alguém poderia me perguntar, mas o que fazer? Eu falei, a primeira coisa que tem a fazer é crer que Jesus é o nosso Salvador. E como vamos ter comunhão? Eu acredito que exista algum lugar ainda que está ali no Evangelho verdadeiro, sem interesse de coisas terrenas. Então congregue ali. Mesmo falha vai ter, porque onde tem homem, existe erros. E procurando o lado direito, o lado esquerdo, na frente, por trás, eu não vi ninguém, todo mundo está enquadrado nas heresias, na ganância, na mentira. Eu vou reunir com a minha família, vou fazer aquilo que eu estou fazendo hoje. Por uma questão de saúde, eu parei de administrar uma congregação, mas eu jamais vou abandonar este que é a minha salvação. Este pão que desce do céu, que desceu do céu para nos alimentar para a eternidade. Então eu vou fazer, porque o próprio Jesus diz que onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele está ali. Eu sinceramente não tenho vergonha nenhuma de prestar um culto racional ao meu Deus, ao nosso Criador, eu e a minha esposa. Porque hoje tem um casal de filhos, mas são casados, cada um tem a sua vida já formada, que não está dentro da minha casa. Se existindo alguém que tenha este desejo de conservar o azeite, quer dizer, a presença do Espírito Santo, pode vir, congregue comigo, mas eu não estou aqui pregando e nem fazendo convite para juntar vizinhança, aqueles que não têm um compromisso com a eternidade, para estarmos cultuando, que a minha casa é pequena, não vai caber muita gente, mas estamos aqui reunidos, 2 ou 3 ou mais pessoas, porque ele vai estar presente. E o último versículo, ele explica aqui algo interessante, que é para que nós... Vamos repetir os 58, diz assim, e este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram? Quem come este pão viverá para sempre. Então, ele fala assim, ó, não é o pão que você comprou na padaria, não é o arroz, o feijão que você cozinhou e comeu todo dia. Ele está falando aqui de alimento espiritual. Só para reforçar isso, por isso eu repeti este verso 58. E o último, que é o 59, que lemos hoje, diz assim, ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Então, hoje, aquilo que nós acabamos de dizer, é bom estarmos ali em um lugar separado para cultuarmos a Deus, mas se eu sei que ali está implantando heresias, estão negando a palavra da verdade, colocando a sua razão em primeiro lugar, se estão ali não de olho na eternidade, de olho na sua carteira, eu não vou congregar ali, que o próprio Filho de Deus falou só, sai dessa confusão, sai dela, povo meu. Ele mesmo ordenou, e eu não sinto bem, como um culto que assisti há pouco tempo, que o indivíduo disse claramente que o arrebatamento vai ser na 4ª trombeta. Ele sabe que a Bíblia, com estas palavras mesmo que foi dito,
Ele sabe que a Bíblia fala que é na última trombeta, mas as outras 3 ficam para os profetas das trevas, que ele está na 4ª trombeta. Amém? Se esse indivíduo é mais sábio do que o próprio Jesus, porque quando os discípulos perguntaram a ele quando seria o fim do mundo, quando seria essas coisas, ele disse que ele mesmo, como homem, não sabia, só o Pai, mas deixou alguns sinais que nós estamos vendo, presenciando o cumprimento deles esses dias. Era pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. Muitos falsos cristos, falsos profetas, e nós estamos vendo tudo isso acontecendo. Então, para estar mais consciente, sem estar desperdiçando o azeite das nossas lamparinas, vamos vigiar, vamos congregar com consciência. Só uma coisa, para refletir. A igreja foi criada no seio da família, lá no Éden, criada pelo próprio Criador. Todas as tardes ele vinha ali ter com aquela família. Então, hoje nós temos que ter essa consciência. É a igreja que está em minha casa. É o Senhor, Criador dos céus e da terra, que vive em mim porque eu comi o pão que desceu do céu. Eu bebi o sangue da mesma forma que comi a carne. Ele vive em mim. Então, onde eu estiver reunido, ele vai estar presente dentro do meu ser. Dentro do ser de cada um que está com esse propósito de estar em espírito e em verdade. Estamos encerrando, glorificando o nome do Senhor. Senhor Deus, nós glorificamos, nós te bendizemos pela sua santidade, pela grandeza do seu amor, pela grandeza da salvação que tu enviaste para nós. Por isso entregamos este pequeno período relatando este alimento tão especial para nossas almas, em nome do Senhor Jesus. E todos aqueles que tiverem em posse desta mensagem, não é que eu queira fama, não quero ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Meu propósito é fazer aquilo que mandou, dar de graça o que recebeu de graça. E o que eu tenho alcançado até hoje é pela grande misericórdia de Deus, não é pela minha capacidade, porque em alguns tempos atrás eu seria incapaz de estar em uma oratória como esta, divulgando palavras, que eu tinha muita dificuldade em discursar alguma coisa. E Deus tirou aquela timidez que tinha e me deu condição de estar falando. Sei que não sou o que sabe tudo, mas eu procuro o máximo estar falando daquilo que a palavra tem me ensinado. Então, peço ajuda a todos para divulgar estas mensagens para alguém que está sem saber o que fazer, no meio de tantas coisas que está existindo. Nós temos que ter consciência que isto é também sinal do fim dos tempos. Amém.